Então, nós tivemos o primeiro modernismo português, e o primeiro modernismo corresponde à revista Orfeu, corresponde ao orfismo, e o orfismo ele é criado por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, né? E a grande característica desse primeiro modernismo português é, antes de tudo, ele é simbolista. E a gente entende porque toda essa turma viveu a passagem do século XIX para o século XX, onde a gente tinha o simbolismo decadentismo. Então, o primeiro modernismo português, ele é simbolista, e ele tem como objetivo chocar a burguesia. Isso em princípio, né? Chocar a burguesia, que era uma burguesia forte na época, e dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade fortemente organizada para esse lado. Então, o orfismo, além de chocar a burguesia, ele termina renovando toda a poesia portuguesa. Por que ele renova toda a poesia portuguesa? Ele renova porque a gente passa a ter verso livre, a gente passa a ter toda a liberdade em termos de criação poética. E mais ainda, Fernando Pessoa vai buscar na Europa, isso vem através do Mário de Sá Carneiro, os ismos que circulavam na Europa. Então, o que o orfismo faz é tentar colocar literariamente Portugal emparelhada com aquilo que se fazia na Europa. Tanto que o Fernando Pessoa criou os ismos portugueses, criou o sensacionismo, interseccionismo, paulismo, né? Que é uma tentativa realmente de botar Portugal no mesmo nível da Europa em termos de modernidade. Então renova toda a poesia portuguesa, e também é uma geração que absolutamente não é uma geração reconhecida. Os portugueses não aceitavam aquele tipo de poesia e não aceitavam o tipo de conduta dos orfistas. E ele passa batido durante a vigência do orfismo. Ele não significa absolutamente nada para os portugueses ou para a literatura portuguesa durante o primeiro modernismo. A gente até entende que isso possa se dar pela forma como ele entrou na literatura portuguesa, né? Vocês lembram daqueles artigos que ele escreveu, onde ele dizia que viria um Supra Camões e que viria alguém melhor do que Shakespeare. Então, isso fez com que Portugal desgostasse dos orfistas e do Fernando Pessoa. Ora, imediatamente depois, lá por 27, começa a surgir um outro tipo de literatura, começa a surgir um grupo que se distancia do grupo dos orfistas. Isso se dá de uma forma muito bonita. Por quê? Primeiro que os orfistas, eles trabalhavam só com poesia, né? A gente tem alguns textos em prosa do próprio Fernando Pessoa, ele tentou todos os gêneros, Fernando Pessoa. Dramático, épico, lírico, ele tentou tudo. E existem outros textos dos próprios orfistas, mas o orfismo é fundamentalmente um movimento lírico, ok? É um movimento de poesia. E fundamentalmente é isso. E aí começa a surgir um grupo, e esse grupo surge com
o Branquinho da Fonseca, com o Gaspar Simões e vários outros. Esse grupo surge quando descobre uma espécie de filão na literatura portuguesa. Que filão é esse? Até aquele momento, o romance português tinha um modelo. E o modelo era o do século passado, da geração do Eça de Queiroz. O modelo do romance, da narrativa longa até aquele momento, era o modelo queirosiano. Como já tinha sido renovada toda a lírica, esse grupo de pessoas que cria a revista Presença começa a trabalhar no romance ou na novela, enfim, na narrativa longa, começa a trabalhar então com a narrativa. E por que descobre um filão? Porque rompe com esse modelo, que é um modelo queirosiano, e coloca pela primeira vez na literatura portuguesa o romance psicológico. Né? Até então, ninguém tinha trabalhado com o romance psicológico. Quem primeiro faz isso é o João Gaspar Simões, que publica um livro chamado Eloy, que é um romance, e esse romance passa a ser um marco, assim como Caibels foi um marco, mas isso é didático, né? Um didático pedagógico, para fins de educação, a gente tem que colocar um marco. Então, assim como Caibels foi um marco do neorrealismo, o marco do presencismo é o próprio Eloy. Por quê? Porque o Eloy traz 24 horas na vida de um rapaz chamado Eloy. E essas 24 horas são carregadas de problemas psicológicos de toda hora. Pois bem, a partir daí, então, se passa a trabalhar de uma outra forma com a narrativa. Se passa a trabalhar com aquilo que eles chamam de criação imaginativa. E essa criação imaginativa, ela está ligada às questões psicológicas. Mas ele tem um ideário que é um ideário muito complicado. Uma vez tendo descoberto que isso ia render na literatura portuguesa, porque não tinha romance semelhante antes, então eles decidem o seguinte: criar um ideário para o presencismo. E esse ideário é um ideário complicado. Por quê? Não pode ter nenhuma relação ideológica com nada. Então ele é apolítico. Não pode ter nenhuma vinculação com religião. Não pode, enfim, eu não posso ter uma arte que seja portadora de uma ideologia, qualquer que seja. E o que sobra? Sobra a arte pela arte. É isso que interessa para eles. Eles não pretendem passar nenhuma mensagem, eles não pretendem carregar nenhuma bandeira. O que eles querem é justamente a arte pela arte. Evidentemente que isso produz uma arte totalmente alienada. Né? Ele trabalha muito mais a questão da interioridade, dos conflitos existenciais, do que qualquer outra coisa. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter problemas com isso. E alguns presencistas começam a se rebelar, porque eles ficam muito engessados. É muito difícil escrever uma literatura que não passe nada do ponto de vista ideológico. Né? Então eles começam a se sentir muito presos, e aí o primeiro
a fazer a dissidência é o Miguel Torga. Isso é um problema para o presencismo. Por que é um problema? Porque Miguel Torga o contista, é considerado um dos grandes contistas da literatura mundial. O conto do Miguel Torga é um conto absolutamente perfeito. Depois, então, outros vão saindo do movimento e criando suas próprias revistas, que evidentemente são revistas pequenas e que não têm um significado grande na literatura. Mas essa questão da dissidência contribuiu para o desaparecimento do presencismo. O que o presencismo fez de importante? A grande importância do presencismo, ao lado do romance psicológico, é que os presencistas fizeram dos orfistas os seus mestres. E aí a gente vai ter um momento em que Portugal vai olhar para o Fernando Pessoa, Portugal vai olhar para o Mário de Sá Carneiro, vai olhar para o Almada Negreiros, que não tinha tido até então nenhuma importância. Quem valoriza em Portugal o Fernando Pessoa e os orfistas são os presencistas. Então, esse foi o primeiro grande feito. Segundo, ele começa a lançar críticas que não havia em Portugal. Por exemplo, crítica de música não havia em Portugal. Crítica de cinema não havia em Portugal. Então, nesse sentido, a presença foi extremamente importante. Não esquecendo que o orfismo, na proposta dele, ele é lírico e o presencismo trata com a narrativa. E é uma narrativa psicológica. Ok? Então, nós temos dois seminários hoje sobre o Miguel Torga. Não me causou nenhuma surpresa do fato de termos dois seminários do Miguel Torga, porque, de fato, ele é um grande contista. E o próprio nome do Miguel Torga é um pseudônimo. Outros grandes nomes do presencismo são Branquinho da Fonseca, que foi um dos fundadores, José Régio, que faz uma literatura muito espiritual, muito filosófica. Outro grande nome é o próprio Miguel Torga, né? Talvez o maior nome do presencismo seja justamente o do Miguel Torga. Que grupo vai apresentar primeiro? Pode ser a gente dos bichos, prof. Então tá, vamos lá, gente. Tá. Prof, eu acho que tu Eu tenho que te consegue... passar. Passa pra mim a apresentação. Tá, Pode deixar que eu Eduardo, controlo então. aqui. Passa Tá para bom. quem? Eduardo. Eduardo. Esse é aqui. Tá, vou ler para vocês o que tem aqui. Tem iniciar enquete, carregar uma apresentação, abrir sala privada, ativar cronômetro, compartilhar um vídeo externo. É aqui, né? Não sei. Transmitir sessão, acompanhar layout do apresentador, compartilhar Google Drive. Não é clicando no meu nome, talvez? Ali na listinha de usuários? Vamos tentar. Eduardo, né? Isso, Eduardo Lima. Acho que é o único. Tá. Iniciar bate-papo, silenciar os usuários, tornar apresentador. É aqui mesmo. Isso. Deu, já foi, Eduardo. Já foi. Deixa eu pegar uma guia aqui.
Carregou? Sim, Só tirei uma dúvida. Quando eu clico aqui, atrapalha a apresentação? não. Ela fica normal? Ah, tá. Só porque eu tô com umas anotaçõezinhas aqui, eu não queria perder elas. Não, não, dá direitinho. Perfeito. Então, podemos iniciar, pessoal? Sim. É, como eu não vou começar... Bom, vou silenciar aqui e deixar o pessoal começar. Então a gente vai começar falando um pouquinho do contexto histórico, porque para não ficar a mesma coisa, a gente acabou dividindo e deixando o outro grupo focar mais na parte biográfica do autor, e a gente focou mais no contexto assim, de criação. Aí Ok. o contexto em Portugal é o autoritarismo, né, o regime do Salazar, em que tem bastante repressão assim e uma volta àqueles valores patriarcais assim da família, a moral. Ele queria uma unidade política, moral e social dentro de Portugal. E isso era bem complicado porque o Miguel Torga, ele é... Eu vi até num lugar que, tipo assim, ele era um socialista, mas no fundo ele era, na verdade, um anarquista, assim. Então ele era pela liberdade de expressão. Tanto que, com a repressão do regime, ele faz críticas ao franquismo na Espanha e o fascismo na Itália no o quarto dia da criação do mundo. E ele é preso em 1939, né? Quando já fazia 7 anos que o regime estava em vigor, desde 1933, né? Pode passar. E aí o contexto na Europa, assim, né, seria o contexto mundial, é a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, então já estava acontecendo na publicação dos bichos em 1940, e vindo no conjunto dos outros estados totalitários, né, na Espanha, na Itália, em Portugal, tem a Alemanha nazista, então toda guerra assim tem um processo de desumanização das pessoas, né? Tanto das pessoas que, no caso, estavam sendo perseguidas, quanto dos soldados, e também nos estados totalitários, né? Porque às vezes as pessoas nem percebem que elas estão tendo uma vida assim, uma subvida naquele regime, né? Então eu acho que esse contexto todo também é uma boa chave de leitura para os contos do Torga, né? Tem várias coisas que é uns contos muito interessantes porque tu pode encontrar várias coisas lá dentro, né? Mas eu acho que essa é uma bem interessante porque o conto que eu foquei mais na minha leitura, que me chamou a atenção, foi o Vicente. Então é um conto que é a luta contra a repressão, assim, contra aquela figura opressora, que no caso dele é Deus. Então ele... Daí eu achei essa passagem muito interessante por causa da questão dos regimes totalitários, que ele fala: a significação da vida ligara-se indissoluvelmente ao ato de insubordinação, porque ninguém mais dentro da arca se sentia vivo. Então, assim, isso é muito interessante pensando nessa questão do regime totalitário, pensando na questão da Hannah Arendt também, que fala como é essa vida dentro de um regime opressor, assim. Então as pessoas às vezes nem percebem que elas nem estão vivendo. Então, e ter esse conto nesse livro nessa época, eu acho assim incrível o que ele fez. E, tipo, falando da religião também, que era tipo uma das bases do Estado salazarista, eu achei incrível. E então, diante desse contexto, ele adota uma perspectiva humanista, né? Ele se volta para ver a vida do homem, assim, no caso, a gente vai discorrer mais sobre isso, em relação a uma coisa meio cósmica, assim, que está junto com os animais, enfim, e para pensar essa condição humana, então, o que nos diferencia tanto assim dos outros animais, e, enfim, o que faz o humano, né? Dá para me ouvir? Eu só não vou ligar a câmera porque a minha chamada está um pouco travada. Eu vou falar então um pouco do contexto literário da época e um pouco da carreira dele, como ele estava relacionado com esse contexto. Então, o movimento, né, que estava acontecendo na Europa nesse período era o modernismo português, que inicia em 1915 com a fundação da revista Orfeu e vai até mais ou menos os anos 70 com o neorrealismo. E a obra que a gente vai estar falando, que é Os Bichos, ela está inserida no presencismo, que surge com a revista Presença, que foi fundada por José Régio, Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca
Edmundo de Bettencourt, Fausto José e Antônio de Navarro. E dá para dizer que a principal mudança que surge com essa revista e com esse movimento é que eles vão propor uma literatura livre de princípios, sejam eles políticos, religiosos, estéticos, e eles vão propor também que a literatura não precisa ter sempre um compromisso social. E vão ser contra o academismo, o espírito de imitação e a rotina. E então, com esse afastamento do social, os autores eles vão se voltar mais para dentro, falar do interior. E com isso vai surgir, né, uma literatura que é mais intimista. E com isso, né, vão surgir temáticas que vão falar do humano, da condição humana, como a Natália já falou, temáticas existenciais, filosóficas e psicológicas. Pode passar. Na verdade, eu vou falar um pouquinho desse tema, né, da literatura livre. Eu vou ler aqui um trechinho da primeira edição da revista Presença, em que o José Régio, que é um dos fundadores, ele vai definir o que é essa literatura viva e que vai se relacionar muito com a literatura do próprio Miguel Torga. Ele vai dizer, então, que a literatura viva é aquela em que o artista insuflou a sua própria vida e que, por isso mesmo, passa a viver de vida própria, sendo esse homem superior pela sensibilidade, pela inteligência e pela imaginação. A literatura viva que ele produza será superior, inacessível, portanto, às condições de tempo e espaço. Então, agora, mais especificamente sobre o autor e como que ele se relacionou com a geração da Presença, esse aqui é o Adolfo Correia da Rocha, que vai escrever sobre o pseudônimo Miguel Torga, e ele vai iniciar a vida literária dele no final dos anos 20, começando por livros de poemas, bem perto de quando a revista Presença foi fundada. E ele vai ficar somente 1 ano na revista, e ele vai romper, né, com o grupo em 1930, saindo junto com mais 2 escritores. E eles vão justificar essa saída por motivos de discordância estética e de liberdade criativa. Eles vão dizer que a revista era um pouco contraditória no que eles defendiam de liberdade criativa mesmo dos autores. E depois dessa saída, ele participou um pouquinho da revista Manifesto, mas depois ele nunca se associou a nenhum grupo ou uma escola literária durante a carreira. Ele era mais individualista, recluso, assim, na escrita dele. E por isso é possível ver várias influências de vários movimentos na escrita dele. Ele não vai se filiar a um só. E como a Nath já tinha falado, que ele era um homem que tinha um grande senso de justiça social, ele era abertamente contra o fascismo, isso não vai poder ficar fora das temáticas dele, que era uma das coisas que a revista acabava defendendo, né? Que a literatura não tinha esse compromisso social. Mas em alguns contos vai dar para ver, sim, alguma crítica social, mesmo que disfarçada, que isso não seja tanto o foco da obra, que nem no Conto do Vicente, no da Madalena, do Miura. E sobre mais a obra que a gente vai falar, né, que é Os Bichos, ele é publicado em 1940, que é no mesmo ano que a revista termina, e então ela fica situada entre o intervalo do presencismo e o neorrealismo, que é a última fase do modernismo. Né? Pode passar. Aqui, então, eu só peguei um trechinho da carta da saída dele da revista Presença, que sai ele, o Branquinho e o Bettencourt. Então, eles vão dizer que a Presença se propunha, como folha de arte crítica, defender o direito que assiste a cada um de seguir o seu caminho e começou a contradizer-se. A Presença concebe mestres, que seriam os escritores do orfismo, e discípulos, com aquela interpretação convencional em que os mestres fazem lições para os que se reputam alunos. Então, essa vai ser a justificativa dele da saída. E aqui também um trechinho da revista Veredas, que vai falar sobre essa dificuldade dos críticos e dos estudiosos de classificar o Torga em algum movimento. Né? Por outro lado, porém, a vida deliberadamente retirada do autor, seu indomável desejo de liberdade e a sua recusa absoluta em seguir as tendências ou modas literárias, em se deixar integrar em preconceitos estereotipados, levantaram desde sempre problemas quanto à sua classificação literária. Então, agora a gente vai falar um pouco da obra dele e ver como que ele vai misturar essas formas, estéticas e temáticas. Pode passar. Bom, a mim coube falar da ligação com a Terra. O Torga, o Miguel Torga, o Miguel
diz que vem do Cervantes e também do Miguel de Unamuno, que é um modernista espanhol, que eu até estudei literatura espanhola, que é muito interessante, que ele revolucionou o formato, principalmente da metalinguagem. E o Torga Torga é um nome que se dá a vários tipos de plantas no norte de Portugal, mas, em geral, é uma planta muito comum, em geral, uma espécie de arbusto, com muitas folhas, um arbusto de médio porte, assim. E sobre ele, assim, ele mesmo durante o salazarismo, ele foi um grande crítico de Portugal, e que a gente faz ligação que a gente estudou semestre passado, da coisa da tristeza pelo fim da grandeza do império, né? Ele diz aqui, por exemplo, ao cabo de muitos e arenosos anos a percorrer Portugal, chego a esta triste conclusão: de tudo que fomos, resta-nos apenas a paisagem e a língua, o chão e o verbo. O verbo é como ele vai demonstrar sua luta e sua admiração por Portugal e sua crítica, e o chão é a ligação que ele tem com a terra. Ele nasceu no norte de Portugal, num lugar chamado São Martinho de Anta, que é um ambiente rural da região de Trás-os-Montes, e de lá que vem toda essa ligação dele com o campo, né? Lá o norte de Portugal é uma região com serras majestosas, prados verdes, vales, rios, riachos. A natureza é muito imponente, é muito forte lá, diferente da parte mais ao sul. Então, nessas obras dele, dessa ligação com a terra, é a ligação do homem com a terra. Então, ele descreve paisagens, costumes, rituais, e também o homem é visto sempre em conflito com a terra, pela terra ou na terra, que muitas vezes, pelo menos nos bichos, os contos deles sempre têm uma característica muito forte, que é a violência contra o personagem principal. Pode trocar, por favor, Edu. Assim, aí tem uma questão, muitos críticos, por essa questão dele trabalhar, é uma coisa que a gente pode falar que é até parecido com o Guimarães Rosa, que muitos críticos tentam encaixar nesse termo regionalista, por ele tratar de uma região, de uma coisa mais rural, mas na verdade esse é um olhar um pouco bitolado, um pouco limitado. Ele não aceitava, ele renegava essa classificação, que tu vê claramente nos bichos, que a obra dele é uma obra que tem muito de psicologia, muito de crítica social. Ele usa de pano de fundo a terra, ele usa de cenário, mas não é que ele é regionalista. Se tu aprofundar na obra dele, ele é existencialista até. Mas essa questão do regional pelo cenário é uma coisa que também o Guimarães Rosa sofria de crítica por críticos que procuram limitar a temática da obra dele. Tanto que essa coisa existencialista é muito interessante, principalmente nos contos em que um bicho é o personagem principal. Ele humaniza esse bicho, ele dá sentimentos, ele dá intuição, ele antropomorfiza o animal, entendeu? O animal passa a ter sentimentos humanos. E, ao mesmo tempo, são 4 contos nos bichos que o personagem principal é um ser humano. E, nesses personagens principais, ele animaliza o que acontece com esses bichos, com esses humanos. Ele torna eles uma espécie de... Como eu posso dizer? Tu vê o animal que tem na gente nesses personagens, e nos personagens principais, que quando são bichos, tu vê a humanidade nesses animais. É muito interessante isso. Pode trocar, por favor. Madalena é um conto que eu acho revolucionário, principalmente para a época, assim. Que é uma mulher que se descobre grávida, foge da sua terra para ter esse filho, que ela não quer que ninguém saiba desse filho. Aí ela pare e... Depois eu conto, só vou ler o primeiro parágrafo aqui, ó.
queimava, um sol amarelo, denso, caía a pino sobre a nudez agreste da Serra Negra. As urzes torciam-se à beira do caminho, estorricadas. Parecia que o saibro duro no chão lançava baforadas de lume. Ou seja, ele humaniza também a natureza, humaniza o cenário, a nudez do agreste, o chão lançava baforadas. Ele é muito humanista em toda a estética dele. E aí, voltando para o que acontece com a Madalena, ela foge da cidade, foge não, ela sai da cidade, grávida, ela pare esse bebê. Depois, quem quiser ver, dá um pause aqui no vídeo e lê esse trecho, que é muito longo, eu não vou ler para vocês. Mas ela pare esse bebê, esse feto, ele é um natimorto, e é muito interessante, pode trocar para outra, por favor, e é muito interessante que ele não... Olha aqui, ó, também, ó, as dores pareciam cadelas a mordê-la. Essa parte da animalização que eu falei, ó. Entre as pernas, numa poça de sangue, estava caído e morto o filho. Carne sem vida, vermelha e suja. O segredo dela e de Deus. Carne sem vida, vermelha e suja. Então, o que, para a questão da religiosidade ou uma coisa mais conservadora, é um filho, é uma coisa. Mas como nasceu natimorto, é como um animal, é como uma... Quem tem cachorro sabe, quando o bebê nasce morto, o bebê não, o cachorrinho nasce morto, às vezes a mãe come o filho. E não é uma ligação de destruição nem nada, é uma ligação do animal que trata dessa perda desse filho. E em nenhum momento ele faz uma crítica à Madalena. A Madalena ser uma mãe solo, a Madalena fugir para ninguém saber, mas ele fala do feto, ele fala maldito feto, maldito filho. É muito interessante, ele não critica a mulher. Ele está do lado da mulher. Ele critica o feto. É muito interessante isso. Pode trocar, por favor. Aí aqui é mais um trecho sobre toda a questão depois de ter parido, como que ela reage, como que ela recupera suas forças e volta para a terra dela. É isso, pode trocar. Aí, entre todos os personagens, tanto animais como pessoas, a solidão é uma característica de todos os personagens do Torga. Aqui, como eu falei, os homens ou mulheres têm comportamentos animalescos, instintivos da terra, e os animais sentimentos humanos. Morgado é um conto sobre um jumento, sobre um burrinho, que dá essa coisa, mais ou menos, quase uma relação entre a sociedade e o período salazarista. Pode trocar. Porque o Morgado, ele era... O dono dele era um homem bêbado, que maltratava ele e tal... Ou seja, não era muito feliz no governo dele. Mas aí troca o governo. E vem o governo, um cara que compra ele do primeiro patrão. E aí, no início, dá tudo que ele queria. Dava manta, dava calor e tal. E cuidado de resfriado, não sei o que. Pode trocar. Só que aí o que acontece? Aí eles vão viajar e aí aparece uma alcateia de lobos. Essa parte é interessante aqui, ó, sobre a humanização do jumento, que tem impressões humanas, pressentimentos e intuições. Aí olha aqui, trecho dele. Sim, o coração não lhe vaticinava a coisa boa do passeio. Há dias que trazia dentro do peito um pressentimento negro. Ou seja, o animal tinha pressentimento, uma coisa que a gente diz, né, de sexto sentido, uma coisa estritamente humana. Na obra do Torga, ele faz essa alegoria. E até mais interessante ele fazer essa alegoria, como eu estava falando, numa relação com Salazar, porque é um animal que está passando por isso. Então, como que vai ser uma crítica ao salazarismo se está acontecendo com o animal? Não, isso não pode ser assim. Pode trocar. E aí, no final, o que acontece? Aí eles estão nesse passeio, vem uma quantidade de lobos, o dono, que era todo, cuidava dele e tal,
simplesmente abandona ele no meio da estrada, sai correndo e os lobos atacam o morgado, que vira alimento dos lobos, enquanto o patrão, com uma boa estética, com um cuidado inicial, tipo Salazar, vamos dizer assim, ele sai correndo e se salva, né? Como sempre acontece com os governantes. Mais uma, por favor. Aí nessa relação que o Torga faz, por isso que eu digo que ele fala de todo Portugal. Ele até pode usar de cenário o norte de Portugal, a região que ele nasceu, da onde ele veio, mas ele fala do país inteiro, né? Porque na concepção dele, o homem só é feliz se for livre na sua própria terra. E não era o que acontecia na ditadura salazarista. Ele teve muitas obras apreendidas no período, e quando ele se tornou livre para partir, que durante o período ele perdeu até o passaporte para poder sair de Portugal. Aí ele escreve no livro seu, Diário 5, sobre esse período. Pode passar, por favor. Posso finalmente sair de Portugal, pelo menos tenho passaporte, e bastou essa certeza para me tirar toda a fúria que tinha de deixar isso. Quer dizer, a liberdade para ele poder sair meio que apaziguou essa inquietude que ele tinha, né? Quero partir, evidentemente, mas não o farei com o sonhado alívio do animal preso que salta os muros do cortelho. Tal é o poder sedativo da justiça. As minhas queixas sociais são as mesmas, mas já não me sinto preso na pátria onde vivo em desarmonia com os meus. Quando quiser, abro a porta e vou arejar. E o desespero tornou-se menos pungente, e a vontade de abandonar o barco menos inadiável. O homem pode aguentar enormidades concretas, desde que sonhe alívios abstratos. O que ele não pode é viver sem nenhuma esperança, mesmo que seja só a esperança de fugir. Agora a gente vai entrar nessa parte do simbolismo da linguagem. E Torga é complicado nessa questão de simbolismo porque tem de tudo. A gente acabou de ver, o Márcio fez todo esse comentário sobre a ligação com a Terra, né? Isso é importantíssimo. Mais à frente a gente tem uma sessão que vai falar um pouco da religiosidade, mas aí eu trouxe para listar aqui com o pessoal algumas coisas mais pontuais assim que aparecem nos contos e apesar de não serem tão marcantes como a ligação com a Terra, elas merecem algum destaque. Começando pelos nomes, basicamente todos os nomes a gente consegue encontrar alguma relação ou fazer algum pensamento assim bem, mesmo que seja viajado, mas eventualmente faz alguma conexão. O primeiro conto que abre é de Nero, e ele é um cão que ele está no fim da vida. Então ele passa todo o conto contando o narrador passa o tempo inteiro contando sobre a vida dele, dizendo como ele foi um cão que ele caçava, ele era muito jovial e agora ele estava acabado, né? E aí Costa faz um comentário sobre a questão dos nomes e ele diz que boa parte dos nomes nos contos do Torga tem um sentido paródico, ou seja, um sentido antitético, em que a gente tem um nome que representa algo, mas esse personagem é a própria oposição a isso. E nesse caso de Nero, Nero era um imperador, ele era um tirano romano, acho que foi o quinto imperador romano, se não me engano exatamente. E ele era uma figura poderosíssima. E no conto a gente tem essa figura do cão acabado, implorando assim pelos últimos momentos de felicidade na vida dele. Então a gente tem essa oposição. No conto do mago, ele é um gato que se rendeu aos confortos da casa. Ele foi adotado por uma mulher que tinha mais ou menos bastante dinheiro e ele se rende a isso, só que ele passa o conto inteiro se sentindo humilhado por ter as coisas. Então ele sai com outros gatos na rua e todo mundo humilha ele é um coitado. E aí ele reclama de estar nessa situação. E aí o narrador fala junto com ele que náusea, que humilhação, porque ele não quer voltar para essa casa. Só que ele volta. Ele tá preso nessa ilusão de que ele detesta essa vida boa, essa vida mansa, mas ele sempre volta. E a figura do mago é um prestidigitador, um ilusionista,
e essa ideia do mago como protagonista é exatamente o oposto, né? Ele está preso nessa realidade que ele não aceita, mas ele não consegue fugir. E outro nome em oposição seria Madalena, que como o Márcio acabou de comentar, basicamente o narrador não é ruim com essa mulher. E as histórias que a gente tem sobre Maria Madalena na Bíblia, que na verdade não é na Bíblia, mas a gente deu uma lida sobre isso e aparentemente ela não era uma prostituta de verdade. A Bíblia não diz isso, mas por volta dos anos do século X, acho, ah, um padre fez um sermão que trouxe essa ideia e isso se disseminou e ficou como o grande conhecimento de que ela era uma prostituta que ia ser apedrejada. E aí, em oposição a isso, no conto, o narrador tem dó dessa mulher, então ele fala quando nasce o filho, se não me engano, tem um trecho que ele fala que ela estava a saborear o alívio. Então, ele sabe que foi bom para ela se livrar dessa coisa que ela não queria, né? E aí ela não foi julgada publicamente, né? Ela sofreu do jeito dela, mas ela mesma se perdoou. Ela não precisou de Jesus aparecer e dar um sermão para perdoar ela. Alguns outros nomes, e agora nesse sentido não paródico, que dá para ver uma ideia um pouco mais literal, a gente tem Vicente, o Corvo, e na história de Vicente, ele basicamente discute com Deus, né? Eles têm uma conversa, e eventualmente o Corvo consegue vencer Deus nessa conversa. E o nome Vicente em si vem de aquele que vence, né? Então é relativamente literal nisso. A gente tem também uma lenda portuguesa sobre corvos e parece que pode fazer menção a isso também. Tem uma frase, acho que é um dito popular em Portugal, que é: em Portugal todos os corvos são Vicente, né? Então parece que o nome Vicente evoca bastante essa figura do corvo. Ele é bem próximo ao sentido dele mesmo. Ladino é um pardal, e no conto dele, basicamente todos os pardais e os outros pássaros têm essa dificuldade de migração e o perigo de talvez de encontrar perigos na vida e morrer. E Ladino é um indivíduo esperto, que ele age com cautela e não se põe muito em perigo. Então, Ladino, o pardal, ele se mantém muito nesse padrão assim, tipo de um animal esperto que ele não corria riscos. Ele já tinha essa sabedoria da vida e ele tomava muita cautela. Então as pessoas às vezes os outros animais perguntavam se ele ia morrer e ele dizia que não tão cedo. Ele tava, ele era muito cauteloso. Miura na tauromaquia é um boi bravo, difícil de domar. E na história do Miura, no conto dele, ele tá em não sei como que chama, um toureiro? Esqueci como é que chama exatamente. Mas ele é solto, então ele consegue derrubar. Provavelmente ele mata dois toureiros. Só que quando ele chega no terceiro, ele acaba se entregando, assim. Ele prefere o alívio da morte e o descanso de uma vez. E Morgado, no sentido literal, ele pode se referenciar a um bem passado de geração em geração, geralmente do primeiro filho ao primeiro filho. Ou, em outros sentidos também, ele pode ser filho único. E isso fala muito que o Márcio comentou também, dessa relação de, basicamente, de filho mesmo. Quando o Morgado foi comprado pelo segundo dono, ele era bem mais cuidado, mais bem cuidado. Então ele se sentia melhor, ele se sentia mais confortável com esse dono. Então ele se sentia quase como um filho. E eventualmente a gente retoma para essa ideia de mercadoria porque ele é deixado na primeira oportunidade em que o dono corre risco, ele é deixado para trás. Então, né, ele não passa de um bem eventualmente. Na questão o simbolismo que aparece bastante, acho que todos os contos mencionam também, a morte é algo bem recorrente. Então, todos os personagens do conto ou morrem, ou veem a morte de perto, ou já sabem que vão morrer. Tem algum tipo de coisa acontecendo, pelo menos, mesmo que minimamente, em todos os contos. Ruckert fez um comentário, né, sobre buscar essa essência de comunhão com a natureza, no sentido de integrar a humanidade, parece ser, no fim das contas, a grande questão existencial dos personagens. Isso que o Márcio falou da ligação com a Terra, então, o ciclo da vida, a morte, tudo isso está conectado. E esses animais, especialmente nos contos dos animais, a gente tem, acho que é mais fácil ver essa mortalidade no animal, né? Por exemplo, o galo ir para a panela não é
não é uma figura tão anormal, assim, porque muita gente come o tempo inteiro e isso já é comum. Então, ele botar a mortalidade nos animais acaba vindo como com uma naturalidade maior, apesar de que antropomorfizando esses animais a gente sente muito mais piedade do que sentiria normalmente, né? E trazendo um breve resumo que a gente já falou, o morgado é abandonado aos patrões, aos lobos pelo patrão. O tenório, quando chega no fim da vida, é um galo que sabe que vai morrer, ele vai para a panela. O miuro vence os toureiros e eventualmente se entrega para o terceiro. O Vicente está no dilúvio, né? Ele conversa com Deus, então o dilúvio em si já é um grande simbolismo de morte, porque morre muita gente. A gente tem também o Senhor Nicolau, que morre eventualmente se une aos insetos que ele cuidava. Então, todo conto vai ter algum final, algum relacionamento com a morte em si. A gente trouxe alguns trechinhos aqui também. Isso do narrador sentir uma certa. Se refletir no personagem, ter uma certa piedade. Não é só em Madalena, mas em Madalena acho que isso, considerando a visão que a gente tem de que as mulheres naquela época eram muito mais atacadas, acaba que essa piedade se marca muito. Mas em outros contos a gente encontra também, e no caso de Nero, o Nero tá no fim da vida e o cachorro tá meio que sentido abandonado. Ele não vê os outros animais se aproximando dele no leito de morte, né? Ele quer isso. E aí ele comenta que ele também viu gato, um montão de frango e galinha e de vez em quando um porco. E ele não se importava com essa morte. O cachorro não sentia nada. Mas desta vez o caso mudava de figura. Era um cão de caça. E aí o narrador ele meio que engloba junto esse pensamento do cachorro, né? Ele, ele tem essa dó porque ele quer que o cachorro, que ele acha que o cachorro é mais importante, assim como o cachorro também se acha, ele tem essa dó e quer que o cachorro seja visto no momento de morte. E um dos últimos instantes do conto é que uma das donas vem e o cachorro fecha os olhos para fingir que morreu. E aí a dona começa a chorar, ele olha o rosto de choro dela uma última vez, só para saber que realmente alguém chorou pela morte dele, e então ele fecha os olhos e morre definitivamente. Então tem muito isso, tipo, a morte. Acho que nós, como humanos, sempre queremos deixar algum tipo de legado, né? Ou pelo menos ser lembrado por alguém na nossa hora da morte. E é estranho pensar que um animal vai ter esse mesmo tipo de pensamento. Então essa antropomorfização que o Torga faz fica muito marcada quando a gente vê um animal pensando esse tipo de coisa. Outra trecho sobre isso do narrador se refletir no protagonista no conto Tenório. Logo no último final, quando o Tenório sabe que vai morrer, o narrador diz que seria possível, o raio da mulher teria a alma de o degolar. Então o narrador está incrédulo com essa possibilidade, né? Ele não quer aceitar, assim como o próprio animal que sabe que eventualmente vai morrer. E aí algumas outras passagens curiosas nessa questão da linguagem. Tem muita coisinha pra gente encontrar em todos os contos, então a gente selecionou alguns mais específicos assim. No conto Mago, todos os gatos, tem bastante diálogo e todos os gatos se comunicam em português, normalmente. Só que quando ele menciona uma gata um pouco mais dengosa, ela fala duas vezes um miau. É o único momento no conto inteiro que aparece esse som do animal mesmo, né? Então, parece que quando a gente volta a vai para esse lado mais primitivo, talvez mais sedutor, mais sexual, o animal opta pelo próprio miado mesmo. Então ele deixa a língua portuguesa, que seria um pouco mais formal, mais direta, de lado. Outra coisa, o Tenório logo quando nasce como pinto na história, e ao invés de falar, ele pia. Então, assim como os bebês não conseguem produzir nenhuma palavra, né, só balbuciam, a gente tem isso de o animal piando porque não consegue usar o português ainda. Uma questão de formato da escrita mesmo, isso já do jeito que o Torga produz um conto, Miura é todo em pequenas frases, é assim, todo breve. As frases são de uma linha, no máximo duas e raramente três. E o touro começa aprisionado.
Então a gente tem boa parte do que ele consegue enxergar se dá por lapsos assim de audição. Então ele ouve palmas e música, ele ouve um som fino, assobios, ele não consegue ver exatamente o que está acontecendo. E esse formato meio frase a frase parece que dá sei lá, um cansaço, uma sensação assim de nervoso, porque a gente sabe que eventualmente o touro vai se soltar no. E provavelmente vocês já viram alguma imagem ou coisa sobre as touradas, e eu pessoalmente acho muito violento, meio nervoso, né? Mas enfim. E um outro comentário também, e aí trazendo isso da questão animalesca humanizada, tem um trecho do conto Tenório, em que basicamente esse trecho fala que Tenório começa a sentir uma ânsia para abrir o peito e cantar. Mas ele acha que tá mal, que ele tá doente, mas não, era só uma ânsia estranha, e ele vai sentindo essa necessidade, isso vai crescendo dentro dele, ele sente medo, ele não sabe se é um instinto ou o quê, e eventualmente ele estoura, ele não consegue aguentar mais, e ele finalmente dá o primeiro canto do galo. Então, tem esse tipo, o animal não saber o que ele vai fazer, ele só tem esse instinto, ele não consegue segurar, e o jeito que a Torga descreve, se vocês quiserem pausar depois no vídeo e dar uma olhada, é lindo porque parece muito um pensamento humano, né? A gente nunca pensaria que o galo tem esse tipo de desespero quando vai cantar pela primeira vez. E talvez ele não tenha exatamente, mas o jeito que Torga descreve deixa esse sentimento assim meio aterrador de uma coisa inesperada indo acontecer. E, enfim, a gente vai falar também mais da Bíblia, mas tem uma sessão um pouco mais adiante para isso. Vou deixar com as gurias agora um pouco da construção do conto. Bem, então, a gente queria destacar o prefácio do livro, porque ele tem algumas coisas bem interessantes, assim, até porque foi o Torga que escreveu, né? E aí ele começa assim: são horas de te receber no portal da minha pequena arca de Noé. Tem sido de uma constância tão espontânea e tão pura a visitá-la, que é preciso que me liberte do medo de parecer um fano da obra, e venha delicadamente cumprimentar-te uma vez ao menos. Não se pagam gentilezas com descortesias, e eu sou instintivamente grato e correto. Então, o que Torga desejava muito era a liberdade, né? Tanto para ele como para Portugal, mas com uma responsabilidade. E o autor foi, segundo alguns autores que a gente leu, um grande símbolo de coerência da liberdade e da democracia. E ele sugere, inclusive, que o comprometimento político dele consiste numa denúncia social de opressão que aparece sempre nessa estética dele, assim. E aí ele continua falando disso, né, nesse segundo trecho, que eu vou ler. Se eu hoje me esquecesse das tuas angústias e tu das minhas, seríamos ambos traidores a uma solidariedade de berço, umbilical e cósmica. Se amanhã não estivéssemos unidos nos fatos fundamentais que a posteridade há de considerar, estes anos descorridos ficariam sem qualquer significação, porque onde está ou tem estado um homem, é preciso que esteja ou tenha estado toda a humanidade. Então, dá para ver nesses trechos que ele tem uma linguagem simples, mesmo com um perfil teórico elaborado, especialmente nesse prefácio, né, que se pode perceber a opressão de décadas que impediu o desenvolvimento humano e físico, não somente dessa região transmontana, mas de Portugal de um modo geral. E ali, os bichos e os homens fazem parte de um mesmo universo, pelas pistas dadas pelo autor no prefácio, porque no qual ele afirma que os bichos são todos os seres igualados em suas vicissitudes, né? Que são companheiros dessa mesma arca, de um mesmo espaço, que é essa arca de Noé, que é uma referência bíblica para demonstrar que os bichos e os homens são partes desse algo comum. E aí ele finaliza, né, o prefácio de um modo muito bonito, assim. Saldo-te apenas nessa alegria natural, contente por ter construído uma barcaça que nossa condição se encontrou e onde poderemos um dia, se quiseres,
atravessar juntos o Letes, que é, como sabes, um dos 5 rios do inferno, cujas águas bebem as sombras, fazendo-as esquecer o passado teu. Então, acho esse prefácio maravilhoso. Pode passar. É legal também nesse prefácio que ele fala do Letes, né? Ele não fala do inferno cristão, né? Não é aquela dualidade, né? Ele volta lá para a mitologia para falar só de um rito de passagem, assim, não uma coisa de julgamento, de dualidade, o bom foi pro céu e o mal foi pro inferno. Não, ele volta lá para a questão da mitologia, isso é muito interessante também. Aí aqui, a Constância Contos, como o pessoal já falou, né, eles são focados em animais que assumem características humanas ou pessoas que assumem características animalescas, com exceção do conto Jesus, que o João vai falar um pouquinho mais à frente, que ele tipo, é uma exceção até, tem todo um significado, porque ele é o sétimo, ele divide o livro, né, e é o conto em que ele fica, a pessoa é mais, assim, o que seria uma pessoa, assim, sabe, mais tranquilinha, assim. E também uma característica dos contos é que eles são curtos, né, e eu vou falar depois alguns artifícios da linguagem, mas eu pessoalmente penso que talvez seja porque ele é um poeta, assim, então parece que ele tem muito aquela coisa, assim, da palavra perfeita, assim, não parece que nada sobra nos contos deles. Eu tenho a sensação de que nada sobra nos contos do Torg, assim, tipo, eles são curtos e é sempre aquela palavra necessária e quando repete alguma palavra, assim, parece que tem sempre um significado para aquela palavra estar repetida, assim. Então eu associo com uma coisa de vir da poesia, assim, de ser uma prosa poética, às vezes ser uma linguagem bem comprimida, até o ponto de que algumas expressões assim até ficam perguntando o que seria, talvez buscando nessa origem aldeã dele, mas fica tão comprimido ali que tu tem que pegar assim pelo sentido geral da coisa. E daí aqui da história da literatura portuguesa, né, o Saraiva e Lopes, eles falam que os contos do Torga dão por vezes uma forma tensamente dramática à dura e simples coragem da vida humana e rural dos animais, né. Então, isso me faz pensar no conto que o Eduardo estava comentando, que é o do Tenório, que ele falou assim, é uma coisa natural, assim, no interior, tu matar um galo para comer, assim, não é nada muito fora do comum. Só que no conto, ele traz essa dramaticidade para dentro dessa história, assim. E ele acaba assumindo, então, um caráter mais universal, assim, não só dessa vida humana rural, assim, mas da vida como um todo, assim, da questão da substituição, de se tornar obsoleto, assim, de saber que vai morrer, assim, que o seu tempo está passando, que isso é uma coisa muito humana, né? Então, como o Márcio disse, também não dá para só caracterizar no regionalismo, ele usa isso de uma forma perfeita, assim, para ser o pano de fundo das histórias, mas é mais dessa aproximação com o que é ser humano. E também pensando que no regime do Salazar, o Salazar tinha esse grande apreço, assim, que tudo era maravilhoso na vida do interior, assim, ele mostrar como essa vida é cheia de dureza, assim, de morte e de violência também é muito interessante, assim, porque também era de uma forma ir contra o que o regime estava pregando, né? Porque como o Salazar ele vem do interior, ele tem toda aquela imagem, assim, aquelas fotos de propaganda do regime, que é tipo a mulher na lareira e o homem chegando com a enxada do trabalho, os filhos ali e tudo perfeito, assim, naquela vida idílica do campo, mas não é bem assim, né? Pode passar. Aí aqui as características da linguagem, eu acho que principalmente a linguagem dos contos ela é bem imagética e descritiva, como eu falei, aquela coisa da palavra perfeita, isso ele usa bastante adjetivos e é incrível porque normalmente se diz, né, hoje em dia, tipo assim, evitem os adjetivos, né, para os escritores, né, evitem adjetivar as coisas. Só que ele usa adjetivo o tempo todo e, tipo, fica incrível, assim, então, ter esse talento que ele tem da construção, porque essa história do adjetivo não funciona aqui, ele o tempo todo, a forma como ele usa é perfeita para criar um cenário, assim, para aproximar os animais da paisagem e para conseguir passar um sentimento, assim. Então, essa é a primeira frase do conto do Vicente. Ele fala assim: naquela hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, Vicente abriu as asas negras e partiu. Então, só com essa caracterização que ele faz do céu, assim, tu já sabe que esse Vicente que partiu, ele tá sendo oprimido por alguma coisa, assim. Tem alguma coisa, assim, sinistra ao redor e que ele tá se levantando contra isso, porque tá falando, o céu, ele tava sinistro e tava duro, e mesmo assim ele abriu as asas
e voou, assim. Então, assim, olha a importância que 2 adjetivos que ele escolheu, ele perfeitamente já deram todo o tom, assim, do que vai acontecer no conto, né? E aí aqui também, eu acho que é da revista, não sei da revista Veredas ou de um outro estudo que tem várias obras assim, sobre o Miguel Torga, mas esse é do Joaquim Braga, que ele fala assim, sobre os diálogos, como eles têm uma concepção ideográfica, então assim, como eles servem também a coisa da imagem, né? Que eles estão transmitindo alguma coisa, não só pela comunicação dentro do conto dos bichos, mas tanto para mostrar pra gente alguma coisa, assim, como o Edu apontou o caso do Miau ali, do conto do gato, né, que, enfim, ele disse que poderia estar querendo dizer sim, que a gata é manhosa, a questão da sexualidade, e no conto do Senhor Nicolau, eu acho muito interessante também que ele serve, assim, para mostrar que tipo de ambiente era aquele em que eles estavam, né, que eles até... Nesse conto, é um humano que ele tá tão interessado assim pelos insetos que ele começa a catar eles e guardar, fazer uma coleção, e cada vez mais ele se afasta da vida humana, assim, e vai se assimilando aos animais, tanto que as pessoas da vila onde ele mora começam a enxergar ele não diferente de uma formiga ou de um lagarto, assim. E daí, como ele começa a gastar toda a fortuna dele, assim, para comprar os bichinhos da vila, e as pessoas percebendo essa oportunidade começam a se aproveitar dele, um professor que era o único que ainda tinha alguma intenção de ajudar ele fala assim: enfim, do mal o menos, se lhe dá para colecionar burros, tinha a aldeia transformada numa estrebaria. Então, assim, só essa frase assim, já passou toda a ideia assim, daquele ambiente em que ele estava inserido, né? Que tipo de pessoa rústica ali, não rústica assim, mas enfim, que excluem o diferente, assim, né? E que não conseguem pensar além do que elas estão vendo ali. Então, ele consegue enxergar além disso, porque eles estão marginalizando esse personagem, mas ao mesmo tempo, quem são eles, sabe? Quem são essas pessoas? E aí, alguns dos artifícios recorrentes nessa linguagem dele é a metáfora, a sinedoc, e a prosopopeia, né? Que, como eu disse de novo, tem muita relação assim, com ser uma linguagem que vem da poesia, né? Então, assim, tem passagens muito bonitas assim que ele fala assim, por exemplo, no do Vicente, ele dá sentimentos para a Arca, assim. Ele diz que a Arca tinha um coração frágil. Então ele vai fazendo toda uma construção muito bonita, como o Márcio falou também a questão das dores serem como cães, abocanhando a Madalena. Pode passar. Gente, perdão, eu dei uma caída aqui, mas tá tudo ok, né? A apresentação tá... Não, foi bem na hora, Edu. Bem tá na hora. bom. Bem, então, a gente leu alguns estudos, algumas pesquisas que investigaram em que medida os personagens dos bichos se relacionavam com as da fábula, né? E para isso, esses autores tomaram como referência, por exemplo, o conto do Cega Rega, em que foi possível destacar suas relações intertextuais com a fábula. E a cigarra e as formigas tem toda aquela questão da tradição esófica, assim. Então, eles buscaram, a partir dessa manifestação textual, desses contos, apontar de que maneira essa relação se dava e que significados isso poderia acrescentar nessa interpretação da obra, né? E aí uma dessas pesquisas, a pesquisadora fala assim, que a palavra fábula contém em seu étimo a sua condição de enunciado, né? E, consequentemente, traz pressuposta a exigência de um locutor que o enuncia. Vemos, pois, a estrutura sintática do enunciado metalinguístico, que camufla sua estrutura semântica. Quem, de fato, mostra é o locutor e que se serve de uma narrativa como um instrumento de demonstração. Então, trata-se ainda, segundo essa autora, de um modo poético da construção discursiva em que o narrador ele passa a ser o meio da expressão do dizer, assim, ou seja, o narrar está a serviço dos mais variados atos de fala, né? E aí ela continua falando, né, que os atores da história narrada na fábula, eles se desumanizam na medida em que representam um recorte da vida humana e que revelam um certo empobrecimento, assim, uma caricatura do humano em forma de personagem, que é uma tipificação, assim. Então,
o Tog, ele remete à tradição da fábula no que diz respeito a uma utilização dos animais, dos bichos, antropomorfizados como personagens. E esse é um traço típico por exemplo, da bestialização, né, de projetar o humano no animal. E os contos, na maneira das fábulas, elas proporcionam uma reflexão sobre a própria existência, embora essa reflexão não seja explícita através de uma moral, assim, em certo sentido. Pode passar. Daí, como a Amanda estava falando, né, tem essa aproximação tanto pela brevidade, assim, porque a fábula também é um texto breve, como os contos do Torga, né, e pelo antropomorfismo, assim. Mas, como ela falou por último agora, nem sempre isso, não existe realmente, assim, uma igualação entre esses contos e a fábula, né, chega a ser uma coisa meio enganosa, assim, porque ele subverte a ideia, assim. Por exemplo, a fábula, normalmente, ela desculpa, eu me distraí com o chat. Ela tem uma ideia assim de inserir o indivíduo dentro da moral assim da sociedade da qual ele faz parte, né? Então é uma coisa educativa que serve para a inserção do indivíduo. E aí isso aconteceria uma coisa engraçada nos contos do Toga, né? Já que tipo assim a moral do Estado era a moral religiosa, assim, da família, dos bons costumes. E aí a gente tem personagens como a Madalena e o Vicente que subvertem essa ordem, né? O Vicente, porque ele é um rebelde, então ele não respeita a autoridade, que seria um valor social muito importante. E a Madalena, por não seguir os preceitos religiosos, porque ela não quer assumir o papel, assim, que na Bíblia designa para a mulher, que é de ser mãe, né? Ela recusa esse papel. Ela quer ter o direito da escolha. Então, qual seria a moral da história de um conto como esse, assim? Não seria uma coisa que entraria em acordo com a moralidade vigente na época, né? Então, por esse motivo, ele está subvertendo a ideia da fábula. E também porque o narrador, ele não está condenando e nem moralizando esses personagens, assim. Ele está, pelo contrário, ele está assumindo a perspectiva deles através da forma como constrói conto. A adjetivação negativa, principalmente no caso da Madalena e do Vicente, dos antagonistas, que são Deus e o feto, né? Como o Márcio disse, né? O feto é uma coisa maldita, é uma coisa que está atrapalhando a mulher, porque não é o que ela quer. E Deus, ele é terrível, ele é maldoso, assim, ele é uma coisa opressiva pro Vicente, né? Pode passar. Aí aqui é uma coisa que ele falou, quanto mais fabulosa, mais verdadeira, né? Então, assim, essa aproximação com a forma da fábula, na verdade, seria só para falar as verdades que ele gostaria de falar sobre o regime, né? Como eles falaram, assim, estava no meio da censura, ele já tinha... ele publicou Os Bichos depois de ter sido preso, então ele já estava, assim, ele sabia que ele precisava ter esse certo distanciamento, assim, na hora de falar a verdade, assim, de falar de uma outra forma, né? E aí, seguindo o que a professora Rosana Cristina fala, essa questão da fábula também fica um pouco falha nos contos dele, por causa que a fábula geralmente faz uma analogia. Então, a gente está vendo um bicho ali, mas a gente sabe que eles querem dizer humano. Então, tem esse caráter que é, tipo, de ensinar a pessoa, assim. Então, tu sabe que é humano, é só um bicho para ser mais fácil, assim, enquanto, né, uma linha educativa. Só que nos bichos essa linha tá borrada, porque não tem uma diferença tão clara assim entre o que é humano e o que é o bicho. Eles acabam se aproximando em alguns momentos, como o Márcio falou, principalmente no conto Madalena, assim, o que aquela descrição do feto dela se aproximaria muito da descrição de um animal, assim. Então, quem é que está se aproximando? Ela do animal, o animal dela? Parece que eles estão, assim, num lugar meio cinza em que eles estão próximos, né? E ela também fala, a professora Rosana, que essa aproximação pode já ser vista assim no título, porque não é os bichos. Em alguns lugares eles escrevem errado. O nome é bichos, não tem o artigo. Então é uma coisa que já está incluindo tanto os homens quanto os bichos. Se fosse os bichos, poderia estar excluindo o homem, mas não, eles estão todos juntos na mesma arca, né, na arca do Torga. E aí, no conto do senhor Nicolau, que eu estava comentando antes, ele já tem uma pessoa que nasce com um vício da terra, assim, um vício do bicho, assim, desde que ele nasceu. Aí ele fala assim: nem que ele atravessasse o largo com uma ruga funda e desesperada na testa, se lembravam de o lamentar. O nome do amalucado agora significava o mesmo que carrapato, rato, formiga ou coisa assim. Era um bicho, um inofensivo bicho, igual aos milhares que tinha no escritório embalsamados. Então, essa
essa aproximação, assim, essa linha que ele tá tensionando, e que também parece, assim, essa coisa do período em que ele estava, né, poderia ser essa coisa da diferenciação, assim, enquanto que o outro é diferente de mim, se a gente está todo mundo, assim, nessa mesma arca, assim, nessa mesma comunhão, como ele fala no prefácio, né, que deveríamos estar, então, que seria também um motivo pelo qual a morte é, tipo, um tema super recorrente, porque a morte é uma coisa que une a todo mundo, né, ninguém aqui vai escapar de ter esse mesmo destino, então não tem muita diferença entre nós, né, nesse sentido, assim, enquanto seres no universo, assim. Pode passar. Então, falar por último aqui sobre a relação da Bíblia na obra, que se faz muito presente, até por conta do que já foi dito lá atrás, que da igreja ter sido utilizada pelo salazarismo bastante. A gente pegou essa citação aqui, ó, a presença da religião na obra de Torga pode ser descrita com que Nayade Anido chamou de recusa do divino, ou como uma espécie de duelo com o Criador, que é o que a Natália já tinha dito antes do Vicente, que se revela contra Deus, assim. E é interessante que quando há um elemento com a religião, não é aquela coisa transcendental, intocável, sabe? Na verdade, bem pelo contrário, é bem relacionado com algo crível, assim, claro que tem a perspectiva das emoções do animal e tal, mas é do o caráter humanista com todas as suas falhas, né, e qualidades. Alguns dos contos já fazem direto, assim, referências bíblicas ou a santos católicos logo no título, assim, é o caso do Jesus, que eu vou falar no próximo slide, da Madalena, o do São Nicolau, que é um santo católico. Então, isso já direciona para uma leitura do conto, assim. O conto do Jesus, por exemplo, o menino que representa Jesus, ele em nenhum momento ele é chamado de Jesus, é só o menino. A gente poderia chegar à conclusão de que se está tratando de Jesus só com a leitura do conto, mas o título, só por se chamar Jesus, já direciona a gente para isso. E tem outras referências mais dentro da construção das narrativas em si. Normalmente ou de uma maneira pejorativa ou uma espécie de paródia de uma situação bíblica, né? Por exemplo, Nero, que é o cachorro, ele é um cachorro religioso, só que ele é ao mesmo tempo muito egoísta, ele vê os outros animais morrerem e ele não se importa. No Mago, vem um som agorento da torre da igreja. O Ramiro, que era um padre, e por uma das por uma das personagens foi chamado de um castigo de Deus. No Vicente, que tem a Arca de Noé, que é aquele ambiente insalubre da arca. Tem no Bambo, que foi um dos que eu mais gostei de ler, que é o Bambo é o sapinho. Tem um sacerdote na vila que fala as verdades para as pessoas, só que ele fala de um modo bastante agressivo e barulhento e tal. Enquanto o Sapo e o Velhinho, que são os personagens principais do conto, que são amigos, eles enxergam a verdade através do contato da natureza, pelo silêncio, ao invés dessa agressividade, né, do padre. Pode passar, Eduardo. Uma exceção a esse caráter pejorativo do conto é o Jesus, da religião, é o Jesus, porque não tem tragédia ou tristeza nele. Assim, eu vou resumir rapidamente. O conto é de 2 páginas, fala Jesus, o menino, contando para o pai, que pode ser José ou Deus, que é um pai que está ali, mas ao mesmo tempo ele não está presente inicialmente, ele está cansado, ele está meio indiferente ao filho. E tem a mãe, que provavelmente representa Maria, a Virgem Maria, que é de colo virginal, que dá muita atenção ao filho, quer dar muito carinho e tal. Ele conta a história de um dia que ele estava voltando com uma ovelhinha para casa, ele vê um ninho de pintacilgo em cima de uma árvore. E ele resolve escalar a árvore. E é bem interessante porque tem essa coisa da sensação no conto.
o narrar do menino se faz tão presente, assim, se faz tão, como é que se diz, extremo, talvez, assim, tão envolvente, era isso que eu queria, que os pais acham que o menino que está ali com eles, ele vai cair da árvore e se espatifar no chão de Nazaré. É mencionado que o chão é de Nazaré, né, Jesus de Nazaré. Então. Mas o menino, ele chega no topo da árvore, ele vê o ninho, que ele viu lá embaixo, e ele vê um ovo de pintacilgo e ele dá um beijo no ovo. Ele propaga amor pro ovo e logo depois o ovo racha e nasce um filhotinho, né, de pintacilgo. Então tem essa questão, tipo, no final, o menino, ele adormece no colo da mãe pensando no pintacilgo, e eu acho que isso revela, na verdade, a questão acho que pode passar o slide, Eduardo, da figura de Jesus Cristo, não como algo, digamos, inalcançável, assim como alguns religiosos põem num pedestal, mas sim a questão de ter a inocência da infância, de exprimir emoções dos outros através do narrar, essa questão do contato com a natureza e um contato que não vai prejudicar a natureza. Essa subida na árvore também pode simbolizar, tipo, além do contato saudável da humanidade com a natureza, pode simbolizar o fato do contato entre do céu e da terra, assim, a árvore ligando o céu e a terra. E essa apropriação da figura de Jesus pode é a exceção, né, dos contos, porque ele humaniza o divino, né, um divino que está em contato com a mãe natureza. Então, seria essa cosmovisão dele, a visão que ele teria para esse tema, assim. E é muito interessante, não tem tragédia nenhuma no conto, é um conto que basicamente é bem fofinho até. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para dizer. Não, acho que é isso, assim. Sim, tem também a questão de que, diferente dos outros protagonistas, humanos dos contos, protagonistas títulos, ele não é animalizado, ele não ele não se comporta como um animal, enfim, ele não se rebaixa às vezes, né? O narrador ou os personagens ao redor podem deixar assim o personagem. Então, essa tem a diferença para Jesus, ele é só um menininho mesmo. E é isso. Muito bom. E aí são as referências. Perguntas, gente? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então, assim, como eu, vocês são de uma clareza didática impressionante. Todo mundo entendeu, ninguém tem pergunta. Bom, gente, quero dizer para vocês que assim, vocês apresentaram um trabalho excelente, vocês apresentaram um trabalho efetivamente muito didático e de uma forma muito, muito didática e muito clara, e trouxeram, sem dúvida nenhuma, os aspectos mais importantes, as características do Miguel Torga, e fizeram uma análise que eu considero um nível de mestrado, com relação à análise dos contos, da linguagem, das personagens, da questão das alegorias construídas. Então, parabéns para vocês, excelente o trabalho. Essa gravação eu só recebo amanhã, então amanhã eu já mando para vocês pelo e-mail. A gente tem
um pouquinho de tempo para terminar a aula, o que não daria tempo para o outro grupo apresentar. Então, o outro grupo começa a aula que vem apresentando, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no ERE, no meu calendário, para ver como é que ele tá. Só um pouquinho, gente. Mas adorei o trabalho de vocês. Obrigada, prof. Eu gostei muito, eu não conhecia, nunca tinha lido nada do Torga, assim, eu fiquei muito impressionada com os contos, eu gostei muito, porque tem, nas outras literaturas portuguesas, tem uns textos, assim, que são mais difíceis de passar, né, e o dele é uma coisa, assim, prazerosa. É muito bom, né? É uma leitura muito prazerosa, realmente é. Alguém tá com o cronograma na mão aí? Posso abrir, prof. Então abre aí para nós, tô procurando o meu aqui. Ok, tá aberto. Aberto. A próxima aula é o quê? Dia 14. Tá. O primeiro neorrealismo. Tá. É assíncrona. Pode transformar em síncrona para apresentação. Eu acho que seria bom. Tá? Então, segunda-feira, na próxima segunda-feira, a gente vai assistir a apresentação do outro grupo. E aí eu vou introduzir, então, o primeiro neorrealismo. Tá? Combinado, então. Pessoal do outro grupo, tá? Combinado, prof. Então tá, combinado, gente. Segunda-feira que vem temos aula síncrona, então. Tá bom? Tá bom. Então, Prof, só queria ver uma coisa contigo rapidinho, desculpa. Acho que é interessante pro resto do pessoal também. A primeira resenha tá pra semana que vem já. E o pessoal parece meio preocupado no grupo e parece que não tem um consenso disso ainda. É pra entregar semana que vem mesmo? Assim, ó, gente, quem puder entregar na semana que vem, eu peço que entregue. Por quê? Porque vocês já ficam livres da avaliação da literatura português 3. O que eu percebo que tem acontecido com muita frequência? As pessoas vão deixando, e lá no fim tem todas as outras disciplinas, né? E aí terminam não entregando, terminam prejudicados em relação ao conceito. Então, como é uma só resenha, não são duas, é uma, né? Ou Gaibels ou qualquer livro do Saramago, eu peço a vocês que, se puderem entregar semana que vem, entreguem na semana que vem, mas se não puderem, por gentileza, entreguem. Daqui eu não enxergo, Márcio. Não consegui. Não, prof, é que eu acho... eu sou o mesmo da Natália, As Intermitências da Morte. É muito bom. E Levantar do Chão também é genial. Os dois são muito, muito bons. Então, assim, não deixem lá para o final, se livrem dessa disciplina, pelo menos, por agora, porque no final fica muito difícil para vocês. Tá bem? Prof, para mim ficou claro. Tu já tinha explicado outras vezes, mas acho que alguns colegas ainda não ficou muito claro. Na verdade, não são duas resenhas. Tu pode escolher entre duas, mas entrega só uma, né? Isso, é isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, Márcio. Amanhã, quando eu postar os vídeos, eu vou falar de novo das resenhas, tá? Tá bom. Tu falou que é melhor, né? Mas assim, se quiser fazer uma pequena extensão, assim, mais um pouquinho pra frente, assim, não tem problema, assim. Não no final do semestre, claro. Só porque agora no meio do semestre também tem uma parada, assim, que tem um monte de trabalho, e daí só hoje, assim, a gente tinha 2 apresentações, né? Como o meu grupo foi o primeiro, assim, daí um pouquinho mais tempo pra leitura. Não, tranquilo, tá? Não tem problema. Só não deixem para entregar no final, porque aí realmente fica difícil.
eu tenho percebido e já ouvi uma queixa de um aluno que no ensino remoto, cada professor acha que a sua disciplina é a única, né? Então, e a gente fica inseguro do que está passando para o aluno, o que o aluno está conseguindo aprender. Pessoalmente, tu enxerga, tu olha nos olhos do aluno, tu sabe se eles conseguiram compreender ou não. Mas virtualmente é mais difícil, até porque poucos mostram a carinha quando mostram, né? E isso termina deixando a gente mais inseguro. E talvez por isso tenha aumentado o número de trabalhos. Vocês façam muito mais trabalhos em ensino remoto do que presencial. De qualquer maneira, assim, não quero cair nisso. Eu disse para vocês desde o início, o meu objetivo não é reprovar ninguém. O meu objetivo não é reprovar. O meu objetivo é que vocês gostem dessa disciplina, porque se vocês descobrirem autores que são legais nessa disciplina, e tem muitos autores legais, vocês vão gostar da literatura portuguesa, é isso que me interessa. Eu estou apostando na vida inteira, não estou apostando no semestre, tá? Então, a partir da semana que vem, quando vocês quiserem entregar. Tá bom? Então Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Uma boa semana. Igualmente. E a gente se vê na próxima, tá? Tchau. Tchau, prof. Tchau.